No ano, tudo tranquilo, tudo na paz, espero que vocês estejam bem. Até mudei de visual. Enfim, bom, essa semana a gente vai fazer a correção do material da semana 7, tá? Não se esqueçam de entrar no site da escola para vocês assistirem aos vídeos de apoio, tá? Que são importantes para vocês assistirem antes de começarem as atividades, tá? Bom, fiquem com Deus e vamos para a correção. Então, vamos para a correção do material da semana 7, tá? Sobre equações do segundo grau incompletas. Na número 1, ele pede o seguinte: resolva as equações do segundo grau seguindo o mesmo esquema dos exemplos acima. Então, você vai dar uma olhada aqui nos exemplos, além dos materiais de apoio, né, que eu já disponibilizei para vocês, estão lá no site da escola, e aí vocês vão tentar resolver esse exercício aqui do número 1, tá? Beleza. Na número 1, ele fala o seguinte: resolva as equações do segundo grau. Essas equações elas são incompletas, tá? Você vê aqui, ó, eu tenho o A, não tenho o B e tenho o C, que é o termo independente. Então, como que eu resolvo uma equação dessa? Eu deixo a incógnita sozinha desse lado e passo quem não tem incógnita para o outro lado, tá? Vou fazer aqui do lado para ficar melhor. Na letra A, eu tenho x ao quadrado menos 49 igual a zero. Como que eu vou resolver isso daqui? Bom, eu tenho que deixar o x sozinho. Para isso, o que eu vou fazer? Esse 49 que está com sinal negativo vai para o outro lado e fica positivo. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 49, tá? Esse quadrado eu passo para o outro lado em forma de raiz. Então, eu fico com x igual a mais ou menos raiz de 49. Raiz de 49 é 7, então eu fico com o resultado x igual a mais ou menos 7, tá? E aí, finalizei. Na letra B, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu tenho x ao quadrado menos 25 igual a zero, tá? Eu tenho que deixar esse x ao quadrado sozinho, que é incógnita, e passar esse 25 que está negativo para o outro lado. Como ele está negativo, quando eu passo ele para o outro lado, ele fica positivo. Então, eu fico com x ao quadrado igual a 25. Esse quadrado eu passo para o outro lado em forma de raiz, e eu fico com x igual a mais ou menos raiz de 25. Raiz de 25, a gente sabe que é 5. Então, eu fico com x igual a mais ou menos 5, tá? Professora, por que sempre mais ou menos? Porque eu tô com x ao quadrado, tá? Então, independente se eu colocar aqui 5 positivo ou 5 negativo, vai dar 25 da mesma forma, tá? Porque menos com menos vai dar mais e mais com mais também vai dar mais. Então, pode ser o 5 positivo quanto o 5 negativo, tá? Beleza. Letra C, eu tenho 2x ao quadrado menos 72 igual a zero. Então, vou fazer o mesmo esquema, passar quem não tem x para o outro lado. Como 72 está negativo, quando ele vai para o outro lado, ele fica positivo. Então, eu fico com 2x ao quadrado igual a 72. Eu tenho um 2 aqui que está multiplicando, então eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Desse lado eu fico com só com x ao quadrado, e do outro lado 72 dividido por 2. 72 dividido por 2, eu vou ficar com 36. Então, eu tenho x ao quadrado igual a 36. Esse quadrado eu passo para o outro lado em forma de raiz, e eu fico com x igual a mais ou menos raiz de 36. Raiz de 36 a gente sabe que é 6, então eu fico com o resultado x igual a mais ou menos 6, tá? Beleza. Vou fazer uma linhazinha aqui pra gente fazer as outras. Letra D. Na letra D eu tenho 7x ao quadrado
menos 14 igual a zero. Então, vou fazer a mesma coisa aqui dos outros. Esse 14 que está negativo, vou passar para o outro lado, vai ficar positivo, para eu deixar o x isolado do outro lado. Então, vou ficar com 7x ao quadrado igual a 14 positivo. Esse 7 aqui, ó, que está multiplicando o x, eu vou passar ele para o outro lado na operação inversa, que é divisão. Então, vou ficar com x ao quadrado igual a 14 divididos por 7. 14 dividido por 7 vai dar 2. Então, eu fico com x ao quadrado igual a 2. E aí, o que eu faço agora? Bom, esse quadrado eu tenho que passar para o outro lado em forma de raiz, porque eu quero o valor de x. Então, eu fico com x igual a mais ou menos raiz de 2. Tem raiz de 2, número exato? Não. Então, o meu resultado fica dessa forma aqui mesmo, tá? X igual a mais ou menos raiz de 2. Letra E. Na letra E, eu tenho x ao quadrado mais 10 igual a zero, tá? O que eu vou fazer? Esse 10, vou passar ele para o outro lado para isolar o x ao quadrado, tá? Então, vai ficar como? X ao quadrado igual a menos 10. Esse quadrado eu passo para o outro lado em forma de raiz. Vou ficar com x igual a mais ou menos raiz de menos 10. Caramba, gente, olha só. Raiz de menos 10 no conjunto dos números reais não existe, tá? Então, não existe solução para raiz de número negativo nos números reais. Então, aqui, ó, eu posso dizer que não existe solução, tá? Esse é o contrário com a barra, quer dizer que não existe, tá? Pelo menos nos números reais. Então, vou botar aqui, ó, no conjunto dos números reais. Beleza? Mais tarde vocês vão aprender os números complexos e aí vocês vão ver que nesse conjunto vai ter solução. Letra F, eu tenho 6x ao quadrado menos 24 igual a zero, tá? Esse 24 que está negativo, vou passar ele para o outro lado e aí ele vai ficar positivo. E aí eu vou ficar com 6x ao quadrado igual a 24 positivo. Esse 6 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. E aí eu vou ficar com 24 dividido por 6, tá? 24 dividido por 6, eu fico com x ao quadrado igual a 4. Esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 4. Raiz de 4 a gente sabe que dá 2, então x é igual a mais ou menos 2. Resultado final, tá? Falta a última só, a letra G. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui nesse cantinho. Letra G é 64x ao quadrado menos 1 igual a zero, tá? Esse 1 que está negativo, vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. E aí eu vou ficar com 64x ao quadrado desse lado igual a 1. O 64 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vou ficar com x ao quadrado igual a 1 divididos por 64, tá? Agora, eu tenho que passar esse quadrado para o outro lado em forma de raiz. E aí, eu fico com x igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 64. Bom, raiz de 1 vai dar 1 e raiz de 64 dá 8. Então, esse daqui vai ficar mais ou menos 1 sobre 8. E aí, eu finalizei, tá? Deixa eu diminuir isso aqui, só para eu
ficar com mais espaço. Beleza. Na número 2, eu tenho o seguinte: correlacione as equações com suas respectivas soluções. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz na número 1. Vou resolver primeiro, para depois eu ver quais são as soluções corretas e marcar aqui desse lado, correlacionar desse lado aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu dividir aqui. Fazer de outra cor para a gente não confundir. Então, número 2, na letra A, a minha equação é x² menos 64 igual a 0, tá? Como ela é incompleta, eu vou ter que mandar esse 64 para o outro lado para poder isolar esse x², tá? Como ele está negativo, quando eu passo ele para o outro lado, ele fica positivo. Então, eu fico com x² igual a 64. Esse quadrado eu vou passar para o outro lado em forma de raiz. E aí eu vou ficar com x igual a mais ou menos... Misericórdia. E aí eu vou ficar com x igual a mais ou menos raiz de 64, tá? Raiz de 64 dá 8, então eu fico com resultado mais ou menos 8, tá? Vou fazer B aqui do lado. Letra B. Então, ó, mais ou menos 8, letra A, eu já sei que é aqui. Letra B, eu tenho x² igual a 2. Letra B é bem tranquila, porque o 2 já está do outro lado, então só basta eu tirar esse quadrado daqui, ou seja, passar ele para o outro lado em forma de raiz. Então, eu fico com x igual a mais ou menos raiz de 2. Mais ou menos raiz de 2 é raiz de 2 positivo e raiz de 2 negativo. Então, eu já tenho aqui, ó, a minha solução da letra B é a última, tá? Letra C, eu tenho x² menos 7 igual a 0. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que passar esse 7 negativo para o outro lado. Beleza, então passando aqui o 7 para o outro lado, eu fico com x² igual a 7. Logo, meu x é igual a mais ou menos raiz de 7, tá? Se é mais ou menos raiz de 7, então pode ser raiz de 7 positivo ou raiz de 7 negativo. Então, aqui a minha letra C, a solução é essa daqui, tá? Beleza, letra D. Vou fazer aqui do lado. Letra D. Eu tenho 9x² menos 16 igual a 0. Então, vou fazer a mesma coisa. Esse 16 que está negativo, vou passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, eu fico com 9x² igual a 16 positivo, tá? Agora, esse 9 aqui que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, x² vai ficar igual a 16 divididos por 9, tá? Como não dá para a gente simplificar pelo mesmo número em cima e embaixo, então eu já vou passar esse quadrado aqui para o outro lado em forma de raiz. Então, eu fico com x igual a mais ou menos raiz de 16 sobre 9, tá? Bom, raiz de 16 eu tenho que é igual a 4 e raiz de 9 é igual a 3. Então, meu resultado é 4/3 positivo e 4/3 negativo. Então, aqui, ó, letra D, essa aqui que é a minha solução. Bom, só restou a letra E, que vai ser a primeira aqui, mas vamos resolver para saber o porquê que não tem solução, porquê que é o conjunto vazio.
Na letra E, eu tenho 3x ao quadrado mais 7 igual a zero, tá? O que eu tenho que fazer? Passar esse 7 para o outro lado para deixar o x sozinho do lado de cá. Então, eu fico com 3x ao quadrado igual a menos 7. Esse 3 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. X ao quadrado vai ficar igual a menos 7 sobre 3. E aí, o que acontece? Para eu passar esse quadrado para o outro lado, ele vai em forma de raiz. E aí, eu fico com x é igual a mais ou menos raiz de menos 7 terços. A gente já viu ali em cima no exercício 1 que nos números reais eu não tenho raiz de número negativo. Então, por isso que a minha solução aqui é vazio, porque eu não tenho solução para esse daqui nos números reais, tá? Belezinha? Então, vamos para número 3. Na número 3, eu também tenho equações do segundo grau incompletas, só que é o seguinte, aqui eu não tenho o C, que é o termo independente, que é o cara que está solteiro, sem X. Aqui eu tenho o A e o B, tá? Então, como que a gente vai resolver esse tipo de equação? A gente vai ter que colocar o X em evidência, tá? Então, vamos lá. Vou fazer em vermelho essa daqui. Ó, letra A. Vou começar por aqui, depois a gente vai para lá. Letra A, eu tenho x ao quadrado menos 8x igual a zero. Bom, qual é o termo que está nos dois? É o x, então é ele que eu vou colocar em evidência. Então, eu coloco primeiro o x em evidência. Para dar x ao quadrado, ele está multiplicando pelo próprio x. E para dar menos 8x, ele está multiplicando por menos 8. E isso daqui é igual a zero. Bom, se eu tenho uma multiplicação de dois termos e isso dá zero, isso significa o quê? Que ou o primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. Então, x menos 8 igual a zero. Bom, se x menos 8 igual a zero, ó, passando esse menos 8 para o lado de lá, eu tenho que o meu x vale 8. E aí são as minhas duas soluções. Ou o meu x vale 0, ou o meu x vale 8. Se você quiser saber se isso daqui realmente está correto, você pode tirar a prova real, tá? Então, você pode substituir o 0 e o 8 aqui e ver se realmente dá 0. Bom, vamos lá. Letra B, eu vou fazer o mesmo esquema, tá? Letra B, x ao quadrado menos 3x igual a 0. O que aparece nos dois é o x, então eu vou colocar ele em evidência. X vezes x para dar x ao quadrado e menos 3 para dar menos 3x. E isso daqui igual a zero. Mesma coisa que eu fiz aqui em cima, ó. Para essa multiplicação dar zero, ou o primeiro termo é igual a zero, ou o segundo é igual a zero, que é x menos 3. No primeiro aqui eu não preciso fazer conta, ele já me diz que x é igual a zero. Agora aqui embaixo, ó, o que eu vou fazer? Esse 3 que está negativo, vou passar para o outro lado. E aí ele vai ficar positivo. Então, as minhas duas soluções aqui vão ser ou meu x vale 0, ou meu x vale 3. Tá? E aí, dessa forma, eu vou fazer todas elas, ó. Vou dividir aqui para fazer a letra C. Que ele fala que é o seguinte, 3x ao quadrado menos 7x igual a zero. Bom, o que a incógnita que tem nos dois termos é o x. Então, vou colocar ela em evidência. X está multiplicando 3x para dar 3x ao quadrado e está multiplicando menos 7 para dar menos 7x. E isso tudo tem que ser igual a zero, tá? Bom, para isso daqui ser igual a zero, ou meu x vale 0, ou minha segunda parte, que é 3x menos 7, vale 0, tá? A primeira parte eu não preciso fazer conta, que ele já diz que x igual a 0. Agora, a segunda eu preciso, tá? O que eu vou fazer? Esse 7 que está negativo, vou passar para o outro lado. Então, vai ficar, ó, 3x igual a 7. Esse 3 que está multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. Logo, o meu x igual a 7 sobre 3.
Então, as minhas duas soluções aqui, ou o meu x vale 0, ou o meu x vale 7 sobre 3. Belezinha. Vamos lá, letra D. Na letra D eu tenho 4x ao quadrado mais 9x igual a 0. Quem eu vou botar em evidência é o x que aparece nos dois, tá? Então, o x ele está multiplicando 4x para dar 4x ao quadrado e está multiplicando o 9 positivo para dar 9x. E isso tudo é igual a 0, tá? Bom, para uma multiplicação dar 0, ou o primeiro termo vale 0, vou botar aqui, ó, ou o meu x vale 0, ou o meu segundo termo vale 0, que é 4x mais 9 é igual a 0, tá? Na primeira eu não preciso resolver, porque ele já diz que de x é igual a 0. E na segunda, o que eu vou fazer? Esse 9 que está positivo, vou passar para o outro lado, vai ficar negativo. Então, eu vou ficar ó, com 4x igual a menos 9. Esse 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, menos 9 quartos. Então, minhas duas soluções aqui são ou o meu x vale 0 ou o meu x vale 9 quartos. Letra E. Eu tenho que x ao quadrado menos x é igual a 0. E aí vou botar o x em evidência. O meu x ele está multiplicando o próprio x para dar x ao quadrado. E para dar x eu tenho que multiplicar por 1, tá? Seguir o sinal que está aqui, ó. E isso é igual a 0. Para essa multiplicação dar 0, ou o meu primeiro termo vale 0, ou o meu segundo termo, que é x menos 1, vale 0. Para x menos 1 valer 0, ó, eu tenho que passar esse 1 que está negativo para o outro lado. E aí eu fico com x igual a 1. Então, as minhas duas soluções aqui, eu tenho que x pode valer 0 ou x pode valer 1. Letra F. Eu tenho que 5x ao quadrado menos x é igual a 0. Bom, o que aparece nos dois é o x, então vou botar ele em evidência. X está multiplicando 5x para dar 5x ao quadrado e menos 1 para dar menos x. E isso daqui igual a 0. Para essa multiplicação dá 0, ou o primeiro termo vale 0, ou o segundo termo vale 0, que é 5x menos 1. Para 5x menos 1 dar 0, o que eu vou fazer? Esse 1 que está negativo, vou passar para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, eu tenho que 5x é igual a 1. Esse 5 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. E aí, eu tenho que o meu x é igual a 1 sobre 5. Então, minhas duas soluções na letra F, meu x pode valer 0, ou meu x pode valer 1 quinto. Letra G, eu tenho 9x ao quadrado menos 5x igual a 0. Bom, como é o x, né, que aparece nos dois termos, eu vou colocar ele em evidência. Então, o meu x ele está multiplicando 9x para dar 9x ao quadrado e multiplicando menos 5 para dar menos 5x. E isso igual a 0. Para uma multiplicação dá 0, ou o meu primeiro termo vale 0, ou o meu segundo termo vale 0. Então, 9x menos 5 é igual a 0. Para eu deixar esse x sozinho aqui, eu vou passar esse menos 5 para o outro lado. Então, 9x é igual a 5.
Esse 9 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Logo, meu x vale 5 sobre 9. E aí, as minhas duas soluções, x igual a 5 ou x igual a 5 sobre 9. Última, letra H. Eu tenho 5x ao quadrado mais 10x igual a 0. Bom, vou colocar olha aqui, o 5 e o 10, dá para eu escrever eles em função de 5, certo? Ó, 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1, e 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Então, o que eu vou fazer? Em vez de botar só o x em evidência, eu vou colocar o 5x em evidência, tá? Poderia ser só o x, mas como a gente já aprendeu a fatorar isso daqui, a colocar em evidência, eu vou colocar o 5x em evidência, tá? Bom, se eu tô colocando o 5x em evidência, vamos ver quem sobra aqui, ó. O 5 já foi embora aqui e o 5 também foi embora aqui. 1x foi embora aqui e aqui também 1x foi embora. Então, o que sobrou para mim aqui? Na primeira, sobrou 1 e x. Então, vou multiplicar só pelo x. E aqui sobrou 2 e só 2, né? Então, mais 2. E isso é igual a 0, tá? Beleza, para essa multiplicação dá 0, ou o primeiro termo vale 0. Para 5x ser igual a 0, o meu x precisa ser 0, né? Porque 5 vezes 0 dá 0. Ou meu segundo termo, que é x mais 2, vale 0. Para x mais 2 vale 0, ó, esse 2 que está positivo passa para o outro lado. E aí o meu x vale menos 2. Então, as minhas duas soluções aqui na última, meu x vale 0 ou meu x vale 2. Professora, poderia ter colocado só o x em evidência aqui na letra H? Claro, sem problema nenhum, tá? Eu só fiz de outra forma aqui porque a gente tem o 5 e o 10, que dá para escrever em função de 5, tá? Mas você poderia colocar só o x para fora, só o x em evidência. Gente, obrigada por terem assistido, fiquem com Deus e até a próxima correção. Beijinho!